Eu vou falar sobre performance e validação do método CHIPS para estimar a variável chuva na Mata Atlântica, né? No bioma da Mata Atlântica. Eu me chamo Desirê e o meu orientador é o José Francisco Oliveira Júnior. E agora a gente vai falar o objetivo do nosso estudo, né? Que é validar os chips como uma ferramenta de estimativa da chuva no bioma da Mata Atlântica entre 2000 e 2024, comparando a performance dele com os dados observados da ANA, do CIAGRO e do IMET. Então, a gente tem um contexto, né? O porquê de a gente estudar isso, né? A gente sabe que a precipitação é a variável climática mais estudada porque ela rege a questão dos recursos naturais, a questão da água, manejo do ecossistema, manejo de culturas agrícolas, de incêndios florestais. Então, você tem toda essa importância do estudo dessa variável, né? E a gente sabe que no Brasil ele tem uma um déficit de estações meteorológicas que meçam essa variável, né? E digo mais, não é nem questão do número de estações, porque a maior parte das estações elas estão concentradas no sul e no sudeste do Brasil, mas a gente tem falhas histó- é, do histórico dessas estações, né? Porque às vezes a estação ela foi inaugurada no ano 2000, mas a gente não tem de 2000 para trás. Então, os chips, como ele foi uma ferramenta elaborada para suprir essas falhas, né? Então a gente tem os chips, ele trabalha de 1981 até os dias atuais. E não é um satélite, é uma combinação de satélites que, através desse satélite com estações em terra, eles conseguiram validar essa ferramenta para estimar precipitação. Então, o chips, por que ele é muito utilizado? Porque tem essa questão de começar de 1981 até os dias de hoje, e ele oferece uma alta resolução espacial de 5 quilômetros, 5,5 quilômetros, né? É, enfim, aí a gente tem a nossa área de estudo, né? A Mata Atlântica, como você pode ver, os pontos cinza são as estações selecionadas para análise, né? Que a gente vai falar mais à frente. E as estações, os pontos vermelhos são as estações excluídas. Então a gente sabe que a Mata Atlântica ela se estende a 17 estados brasileiros, desde o clima tropical ao subtropical. A gente tem uma média pluviométrica de 1.000 milímetros a 4.000 milímetros anualmente, e a gente tem uma diversidade climática muito grande, porque a Mata Atlântica ela tem essa extensão latitudinal. Então, ela está tanto no próxima do Equador quanto ela está próxima dos trópicos. Então, assim, ela, além dela ter essa diversidade climática, ela tem a questão da fisionomia, da heterogeneidade da, fi- da, da fisiografia. Então, agora a gente vai para os métodos. Então, a gente pegou 1.042 estações da ANA, do CIAGRO, 58 do CIAGRO e 21 do IMET, que começavam em 2000, no ano 2000, e a gente fez um controle de qualidade dessas estações, que a gente usou o parâmetro estações com falha temporal maior que 10%, a gente ia excluir porque isso afeta a performance dos chips, não dos chips, dos validadores estatísticos, né? Os chips, né, que são um conjunto de imagens satélite do formato TIFF, no período de 2000 a 2024. A versão que a gente usou dos chips foi a versão 2. A validação métrica fizemos através do R ao quadrado, do BIAS, do RMCE e do MAI. As ferramentas, a gente usou o Python,
que é uma forma de classificação e automatização. O QGIS, que foi a parte de espacialização, e o IDW, que foi a interpolação dos dados estatísticos, né? Então, ao todo, nós excluímos 158 estações, que são 25 da ANA, 13 do Ciagro e 20 do IMET. E ao todo ficamos com 963 estações restantes, remanescentes, para a validação dos chips. De modo geral, o chip se explicou de 65% a 75% da variabilidade pluviométrica, ou seja, os dados observados, os dados estimados via chips, eles bateram entre 65% e 75%, que é bem próximo do que foi encontrado em outros trabalhos. A gente teve um RMSE médio de 53 milímetros e o MAI 34 milímetros, né? Essa é a média, porque isso a gente vai depender, quando a gente vai ver nos próximos slides, que vai depender aonde a estação está, né? Então, vamos lá. O chips, ele reproduz muito bem a sazonalidade, né? As estações chuvosas, as estações secas e os períodos de transição, que também foi observado nos artigos que nós estudamos. E tem uma pequena subestimativa nos meses de chuva e uma superestimativa nos meses secos. Então, como a gente pode ver aqui, nos dados observados e estimados de janeiro a dezembro, né? A gente pode visualizar que nos dias chuvosos, né, nos meses chuvosos, a gente teve um padrão, como foi lá confirmado, um padrão de subestimativa, né? Como você pode ver, embora os box plots eles estejam bem similares um ao outro, a gente vê esse padrão bem característico e também vemos o padrão de superestimativa dos meses quentes, né? Nos meses secos, desculpa. E agora a gente vai partir para a parte da validação espacial, né? Que para a gente visualizar como é que esses parâmetros estatísticos se comportaram na Mata Atlântica, como é que eles se deram, né? Então a gente tem o MAI e o MRCE, eles tiveram padrões altos ao longo da costa, perfeitamente natural, porque a gente teve mais falhas, com estações com maior quantidade de falhas nas costas em relação às estações do interior, né? O RMSE, ele obteve valores mais altos quando as estações, quando a densidade das estações era maior, e a gente teve um bias em subestimativa na parte costeira e superestimativa na parte do interior. Como a gente pode ver aqui, né, a gente teve valores de R ao quadrado negativo na costa e tivemos valores de R quadrado próximo de 9. Então, assim, a gente tem valores muito excelentes quando temos estações com menor falha, e a gente vê que tanto no RMSE, no Viés e no MAI, o mesmo comportamento. Estações mais ao interior tivemos valores menores, ou seja, estão mais próximos de valores, dos valores reais medidos nas estações, enquanto na costa nós tivemos valores maiores. Então, assim, agora a gente vai estudar visualizar o padrão mensal, né? Então, a porcentagem, de diferença nas estações da ANA é próximo de zero, ou seja, a ANA, comparado a chips, ela teve um valor muito mais próximo dos valores de chips, né? Quase
a série era mais contínua, não tinha menos falha, ou seja, apresentou valores melhores de MRSE, R ao quadrado, MA e BIAS do que as estações do IMET e da CIAGO. Como a gente já comentou também, a gente teve valores de superestimativa de janeiro a março e subestimativa de maio a agosto. E que esses resultados vão de encontro a outros autores também. Então, assim, a gente teve resultados bem parecido com outros autores. E aqui a gente observa muito bem, né? As estações da ANA, elas, é, entre janeiro e fevereiro, a gente quase teve valores semelhantes, e a diferença bem, bem insignificante aos valores observados, e se manteve assim, quase que constante. Vale a pena lembrar que o IMET só teve uma estação e todos os valores, todas as estações do IMET, elas são valores diários, não, desculpa, horários. Então, os valores, como o IMET ele tem valores horários, isso refletiu em valores muito mais negativos do que nos valores da ANA e do CIAGO, que do CIAGO também foi mensal, não foi diário. Então, quando você vai lá, você obtém o valor da estação da CIAGO, é valor mensal. E do IMET é valor diário em forma horária. Então, você tem valores do IMET que, dentro da escala horária, né, de 0 a 24 horas, você pode ter falhas ali. Então, isso fez com que você houvesse mais exclusão de estações na primeira triagem, né? E isso refletiu em valores piores para a estação da IMET. Então a gente vê que as estações da ANA tiveram um melhor comportamento em comparação à estação da IMET, que foi apenas uma, e do CIAGO também. Então a gente chega na conclusão que o CHIPS é uma ferramenta é, bastante válida para monitorar o clima e o manejo da água. Ela mantém a consistência temporal e reproduz a sazonalidade, e ela é útil onde as estações pluviométricas são escassas e incompletas. E aqui a gente tem a referência dos trabalhos e muito obrigada por assistir o vídeo.